Oi, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu estava aqui agora conversando com o Senhor e comecei a refletir. Comecei a ouvir aquele hino, por mais que não tenha pressa, eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Aí eu comecei a lembrar que Deus, há mais ou menos 9 anos atrás, menos de 9 anos, 8 anos e pouco, ele usou, eu fui numa igrejinha pequena no bairro de Lourdes, acompanhando minha irmã. Ele usou a mulher para falar assim: eis que coloca a chave nas suas mãos. Aguenta só mais um pouquinho, filha. Eu vou te tirar daquela casa. E falava que ainda não tinha me tirado, que eu era uma mulher de oração naquele lugar. Só que eu não sabia que eu ia passar por um processo para mim conseguir realizar um sonho de ter minha casa própria. Quando Deus me prometeu, eu fiquei toda feliz. Eu tinha um casamento no passado, para quem conhece, né? Aí eu chamava meu ex pra gente comprar uma casa, ele falava que nós dois juntos não tinha como comprar, e não tinha condição. E eu sempre chamava ele pra gente tentar, e ele falava que a gente não tinha como comprar, e a gente já tentou olhar um apartamento usado na época, mas não deu nada, nós pegou e não foi adiante não. Só que tudo Deus tem um propósito. Aí depois, um dia eu fui no monte orar com o pessoal da igreja presbiteriana, não é da minha igreja hoje não, é umas pessoas lá do bairro que eu morava. Aí eu orei com eles e Deus às vezes me revela algumas coisas em sonho. Aí eu sonhei que meu ex estava me traindo. Aí nunca sonhei que ele estava me traindo, era através de rede social que eu ia descobrir. Aí eu comecei a investigar. E eu só tinha R$ 100 nesse dia. Meu ex-cunhado foi lá em casa levar uma comida pra mim que a minha irmã me mandou. Aí eu chamei ele, falei com ele que meu ex falava que eu tava doida, que era mentira, que ele tava viajando a trabalho. Que ele precisou de viajar a trabalho, né? Porque ele ficava desempregado e o pai dele mexia com sinteco. Então assim, que ele ia de colocar no chão, né? Aí eu não tinha como eu ficar arcando tudo sozinha, então eu precisei de deixar ele viajar trabalhando, porque não dava não. Aí eu sonhei, como eu falei, e eu só tinha esse último R$ 100. Eu chamei meu ex-cunhado para me levar lá, né, em Morés, onde ele estava. Eu peguei e falei que eu colocava gasolina, dei ele o último R$ 100 que eu tinha, coloquei a melhor roupa e fui lá. Chegou lá, realmente ele estava, consegui chegar, porque lá é cidade pequena, consegui chegar onde o avô dele tinha alugado a casa para a moça e ele estava lá com essa moça lá. E eles estavam lá, bebendo. Aí foi muito difícil para mim, fiquei muito nervosa. Só que aí eu tentei dar uma chance para ele, mas Deus fazia direto eu sonhar e vendo que ele estava me traindo de novo, vendo. E o povo pegava e me contava. Resumindo, Deus pegou e permitiu que eu separasse dele, porque ele não queria mudança. E aí, nesse processo, né, eu fiquei muito frustrada, quase que depressiva. Foi muito difícil para mim, quem trabalhava na Barbosa e Max e tentava me ajudar, sabe, o que eu passei. Que tinha pessoas lá que tentavam me ajudar muito, eu chorava muitas vezes, era muito difícil. Só que nesse tempo eu peguei e conheci o Tiago, que é o meu esposo hoje. Conheci o Tiago e falei pro Tiago, né, sobre o sonho que eu tinha de comprar minha casa. E contei tudo que eu estava passando. O Tiago resolveu virar meu amigo. E nem eu nem ele queria namorar um com o outro. Ele ia pro monte, chamava os irmãos da igreja presbiteriana para orar para mim, falava que eu estava quase ficando maluca. E realmente era verdade. E eu ficava meio a perder na fé, muito estressada com muita coisa, né? Porque eu tinha conquistado um carro junto com o meu ex e quando ele me traiu, o carro estava na porta da casa da outra, né? E
pra gente dividir, ele me passou a perna, não me deu o dinheiro todo que era meu direito, que eu trabalhei muito pra ter. Só que aí sabe o que Deus fez? Deus me deu hoje, eu acho, umas 5 vezes mais do que aquilo que eu perdi, muito mais. E Deus pegou, né, e colocou o Tiago para ficar me motivando a comprar minha casa. Pela minha renda eu não teria condição de comprar a casa. Minha renda, o salário era bem mais baixo. Hoje em dia eu estou ganhando menos que eu ganhava, pra falar a verdade com vocês. Mas na época, para comprar uma casa, pagar 600, quase 70, que hoje é 670 por mês, seria difícil. Só como Deus tinha me prometido, para Deus nada é impossível. Deus foi lá e me ajudou a ter a minha casa. Dia 6 agora eu vou fazer 32 anos, pela honra e glória do Senhor. E o dia que eu fiz 25 anos eu assinei os meus papéis pegando a minha chave, que no caso começou no mês 11, mas dia 6 de fevereiro, 7 anos atrás, né, vai fazer 7 anos atrás, dia 6 agora, Deus me deu a vitória de eu assinar os papéis lá e pegar a minha chave. E eu estava apreciando, agradecendo a Deus, que Deus nunca deixou eu atrasar nenhum real. Eu mais meu esposo, graças a Deus, sempre conseguiu pagar minha casa em dia. E eu saí na minha garagem agora, agradecendo a Deus, eu olhei para o lugar que meu carro estava. Esses dias eu mais meu marido estava querendo vender o carro, porque a gente está com alguns projetos em mente, então pedindo a Deus sabedoria e resposta antes. Apareceu 2 compradores, um já ia fechar. Mas depois eu comecei a falar com Deus que eu não pedi a Deus permissão, se aquilo era da vontade dele ou não, se era para me vender para aquela pessoa ou não, se ele estava agradando ou não. Se eu falei com Deus, se não era da vontade dele, que era para ele impedir. E Deus fez com que eu mais meu marido mudasse de ideia e não queresse vender no momento. Aí eu olhando, um dia eu passei óleo ungido no chão da minha garagem, pedindo a Deus esse veículo. Um dia eu ungi o chão da minha garagem, eu e meu esposo, orando. Eu estou chorando, não é por causa de carro, não, é emoção por eu ter visto que Deus ouviu a minha oração, assim como Ele pode ouvir a sua também. Aí um dia eu ungi o chão da minha garagem, um dia eu perguntei ao meu esposo, amor, o que você quer que eu escreva neste papel para Deus dar a nós as coisas? O que você quer que eu escreva? Meu marido falou, vamos escrever um telhado na garagem, portão elétrico, nós precisávamos de um notebook novo, do meu marido era muito velho, precisava de pintar a nossa casa e o nosso carro. Sabe o que Deus fez? Igual eu tô falando, não é pra mim aparecer nem nada e falar só bens materiais, não. É porque às vezes a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E às vezes o Satanás, no mundo de hoje, tem jogado tanta frustração na nossa mente, tanta insatisfação. Eu tô fazendo o Salmo 51, pedindo a Deus a alegria da salvação dele e conserva em mim o desejo de ser obediente. Porque às vezes a gente perde a alegria da salvação em Deus e às vezes nós perdemos o desejo de ser obediente para nós ensinar os desobedientes às leis do Senhor, a palavra do Senhor, para eles voltar a Deus. O notebook que eu escrevi, Deus nos deu um melhor notebook, um notebook muito caro, que meu marido demorou 10 meses para pagar, mas Deus nos deu, graças a Deus. E, falar a verdade, vocês hoje eu nem uso muito, como diz a Bíblia, tudo é ilusão, né? Mas eu quero dizer sim, estava escrito no papel, agora até pensei em colocar ele aqui na sala para me ouvir os hinos, porque eu uso mais telefone mesmo. E Deus pegou, me deu acho que uns 3 pintores, eu não paguei nem um centavo, só comprei a tinta na parte que meu marido quis pôr de vermelho na sala. O portão elétrico Deus me deu, o telhado na garagem Deus me deu. O carro, eu queria um carro, acho que uns 20 mil, Deus me deu um pela honra e glória de Jesus, muito mais caro e à vista. Então, o que eu quero dizer é que a gente não pode engavetar nossos sonhos. Às vezes eu fico querendo engavetar alguns, não vou mentir para vocês não. Eu estou passando por um processo que às vezes eu fico sem saber o que eu arrumo da minha vida, o que eu faço. Mas quando a gente coloca as coisas na mão do Senhor, Ele nos dá.
Só que aí depois, quando ele nos dá, nós temos que vigiar, né? Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E às vezes ele tenta roubar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus cumpriu. E em nome de Jesus, que o inimigo não vai roubar nada que Deus te prometeu e nem que me prometeu. Porque pela honra e glória de Jesus, eu passei um processo difícil, passei um processo de separação. Hoje, pela honra e glória de Jesus, eu tenho 6 anos de casada com meu esposo. Deus me deu um homem bom. Eu fui julgada, muitas pessoas julgavam, né? Porque a pessoa casar com quem foi casado, isso, aquilo. Pela honra e glória de Jesus, eu não tentei ter filho no passado. Então, graças a Deus, hoje é eu que estou esperando Deus colocar o meu milagre sobre meu ventre. Na hora certa Ele vai colocar. E também, como diz aquele hino, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque, graças a Deus, meus exames estão tudo ok. Então, assim, Deus está no controle. E o último vídeo que eu fiz, eu contei um testemunho que eu tinha saído da loja que eu trabalhava. Pela honra e glória do Senhor, Deus me voltou para lá no Natal. E no que Deus me voltou para lá no Natal, nós ainda estamos esperando o que Deus tem para mim naquele lugar. Deus me voltou lá, ia ser no local só para trabalhar no Natal. Acabou que Deus fez eu permanecer lá. Não sei até quando, né? Mas pela honra e glória de Jesus, Deus fez minha patroa ouvir a voz dele. E fez eu também, né? Porque Deus tinha mandado uns 6 serviços para mim. E fez eu renunciar aqueles 6 serviços e me colocou de volta. E eu fiz um ato profético na véspera do Natal. Deus fez eu fazer algo na hora da minha oferta. E Deus me respondeu. É algo simples, mas eu vi as mãos de Deus. Então, a gente tem que colocar no altar de Deus aquilo que para nós é impossível, para Deus é possível, sim. Então, se às vezes vocês estão enfrentando um momento de luta, de tristeza, de tribulação, coloca nas mãos do Senhor. E vão trazer na memória no dia de hoje aqui em Valadares é feriado, dia de aniversário da cidade. Tudo aquilo que nos dá esperança. Lembra? Eu conheço o dono da promessa. Você conhece o dono da promessa? Ele se mantém fiel a nós. Sei que às vezes as pessoas nos olham como negativo. Tem vezes que a gente tem um momento difícil. Tem hora que a gente fica meio sem fé. Às vezes a gente murmura, às vezes a gente questiona. Eu, infelizmente, às vezes eu tenho aqueles momentos que eu questiono, que eu reclamo, eu murmuro. Mas também tem aqueles momentos que eu louvo a Deus, que eu adoro o Senhor. Sei que a gente tem que só louvar e agradecer. Só que Deus fez cada um de uma maneira diferente. E eu louvo a Deus por Ele ter me permitido viver até hoje, até agora, né? Eu não sei até que dia. Porque não era para mim ter nascido. Mas Deus, Ele me deu a oportunidade de estar viva. Deus, Ele me chamou, me escolheu, me incapacitou, tem me incapacitado e tem me ajudado. E eu creio que eu vou ser uma árvore frutífera. E eu creio que em nome de Jesus, este ano 2024, aquela plantinha, aquela sementinha que eu plantei, fazendo um ato profético no último vídeo que eu fiz, eu e vocês vão colher. Só que a gente tem que pedir Deus para a gente ter discernimento, ter sabedoria. E a gente tem que pedir Deus para a gente ser cheio do Espírito Santo. E eu vou fazer uma oração para nós no dia de hoje. Pai querido, Pai amado, eu peço ao Senhor por gentileza, para o Senhor visitar cada um que se encontra, Senhor, no seu lar. Que se encontra às vezes trabalhando, que se encontra com dificuldade. Se é financeira, que o Senhor venha dar uma boa administração, uma boa sabedoria. Assim como o Senhor capacitou José naquele tempo difícil, para poder, Senhor, administrar aquilo que o Senhor deu nas mãos dele. Eu peço, Senhor, para visitar a saúde física, mental, emocional e espiritual dessa pessoa e da família. Pai, quem tiver a madre fechada, eu peço, Senhor, para abrir, se for da tua vontade, for do teu querer. Mas que as crianças venham a nascer e venham a ser bênção.
no mundo de hoje, que em nome de Jesus toda maldição satânica, oração contrária, jejum contrário, em nome de Jesus venha ser desfeito, em nome de Jesus, porque o seu Filho Jesus morreu na cruz por amor a nós, mesmo sabendo que nós somos pecadores, que nós ia errar contra Ti, que nós ia errar contra o Teu Santo Espírito, mas Jesus deu a vida dele por nós. Então eu peço, Senhor, para quebrar toda maldição contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha parentela, contra a vida e a casa e a parentela de cada pessoa que tem me ouvido neste dia. Em nome de Jesus, quebra todas as correntes, todas as cadeias. Oh, aleluia! Como diz a tua palavra em Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas. Faça nova nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos. Oh, aleluia! Leva para o altar aquele que o Senhor quer levar, papai. Em nome de Jesus, ó Deus. Capacita quem o Senhor tem que capacitar, porque o Senhor é um Deus poderoso. E quando o Senhor fala, o Senhor não é como o homem que mente, não como o filho do homem que se arrepende. O Senhor é Deus que promete e cumpre e faz mesmo. Oh, aleluia! Mas nós repreendemos em nome de Jesus todas as profecias falsas. Repreendemos em nome de Jesus toda a profecia da carne. Em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu na minha vida, na minha família, na vida e na família dessa pessoa que está me ouvindo. Tira todo o trauma, todo o medo, todo impedimento. Tira, Senhor meu Deus, toda a seta maligna, toda a paralisia. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, assim seja. Amém. Que a paz do Senhor esteja sobre o teu lar. Que você venha ter um dia abençoado hoje, em nome de Jesus. Amém.